Que é a palavra do Senhor, não nossa palavra. Amém? E que o Senhor bendiga cada um de vocês nesta manhã. O culto da manhã realmente é melhor para mim, melhor do que o culto da noite, né? Pero o Senhor prepara suas surpresas para nós outros. Então, meus amados, como estávamos cantando que o Senhor é tudo para nós outros. Jesus é tudo para nós outros, amém? Porque Jesus a igreja do Senhor tem que predicar Jesus é cristocêntrico, ele tem que estar em nossa vida em todos os momentos. Amém. Em tudo que vamos a ser. Por favor, prenda a luz ali, que aqui eu não estou vendo nada. Sim? A Bíblia nos ensina, agora sim, graças. A Bíblia nos ensina que Ele é a luz do mundo. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo que nós outros necessitamos. Amém? Vamos aqui ler em Hebreus. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, porque na igreja do Senhor, nós outros pensamos que todos nós outros acá já somos salvos? Sim, somos salvos, pela graça do Senhor. Pero, na nossa caminhada, temos que nos alejar de muitas coisas. Amém? Então, vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 2, verso de 1 a 4, que diz assim. Pode sentar, pode quedar sentado mesmo. Portanto, é necessário que com mais diligência atendamos às coisas que hemos ouído, não seja que nos deslicemos. Porque se a palavra dita por meio de los ángeles foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós outros se descuidarmos uma salvação tão grande? Aleluia. La qual, havendo sido anunciada primeiramente por el Senhor, nos foi confirmada por os que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios e diversos milagros, repartimento do Espírito Santo segundo sua vontade. Agora, vamos ler o 5, que diz assim: porque não sujeitou a los ángeles o mundo vindeiro, acerca de qual estávamos falando, pero alguém testificou em certo lugar. Que és el homem para que te acuerde dele? El hijo del homem para que lhe visites? Lhe hiciste um pouco menor que os ángeles, lhe coronaste de glória e de honra, e lhe puseste sobre as obras de tus manos, todo lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Porque enquanto lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não seja sujeito a ele. Pero todavia não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Amém? A palavra, quando estamos falando de salvação, é uma doutrina bíblica que chama-se soteriologia. Esta doutrina ela leva ao conhecimento da salvação do homem. Você queira se aprofundar mais nesta doutrina, estude sobre a salvação que o Senhor nos regalou. Jesus nos ensina que na vida temos que nos aferrar, temos que ter cuidado para não perder este tesouro, a salvação. Aí você pode perguntar assim: mas eu sou salvo? Estou na igreja? Você, irmã, a igreja não salva. O que salva é a comunhão com Cristo. O que salva é o relacionamento que nós outros temos com Ele. Amém? Este realmente é a salvação que o Senhor nos regala, por não ter mais atenção, atender com mais diligência. Que Ele diz assim: temos que ter mais da diligência, mas ter cuidado com nossas vidas. Porque esta palavra hoje pode ser uma palavra para nós outros, uma palavra pesada, não? Mas temos que ser despertados, temos que ser
a cada dia ser confrontado com a palavra. Então, temos que ter mais diligência com a palavra. A seriedade das coisas que hemos ouído hoje. Estamos ouvindo hoje. A palavra é predicada na igreja. A igreja é um lugar onde podemos aprender, onde podemos crescer um com o outro, de podermos mirar o erro do outro e não a ser, de podermos mirar para Cristo, que Ele é o autor e consumidor da nossa salvação. Ele que devemos de ter temor, Ele que devemos de ter mais cuidado. Por quê? Mira como é interessante isso aqui. Nós outros não podemos nos deslizar, não podemos nos desviar, não podemos mirar para trás, não podemos mirar para outras pessoas, não podemos mirar outros exemplos que são malos. Temos que mirar para Cristo. Isso que a palavra está falando em Hebreus. Por quê? Agora vamos ver aqui sobre a salvação. Porque se a palavra dita por meio de anjo foi firme, imagine que Deus foi firme com os anjos, por que não vai ser com nós outros? Amém? Lá em Judas diz que o Senhor prendeu os anjos mais terríveis, estão prisionados para o dia de juízo. Imagine nós outros, aqueles que caíram, aqueles que traicionaram o Senhor. Mas nós outros que hacemos coisas que também podemos ter uma justa causa, podemos ter castigo pelo Senhor. Por isso deixou sua palavra. Por isso ele diz assim, mira, porque se a palavra dita por meio de anjo foi firme, isso é para nós outros meditarmos, irmão. Como é que estamos vivendo com a palavra? Como é que estamos vivendo com este tesouro tão maravilhoso que o Senhor nos deu, que foi a salvação? E ele diz assim, mira, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Aqueles que desobedeceram ao Senhor, aqueles que foram expulsados do céu, aqueles que estão aprisionados, receberam justa retribuição de quê? De castigo. Como? Aqui eu estou falando comigo. Como escaparemos nós outros se descuidarmos de uma salvação tão grande? Aleluias. Amém. Você é feliz porque é salvo? Diga amém. Somos felizes, mesmo. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Sabe, em 1993, dia 22, no domingo de fevereiro, o Senhor abriu meu entendimento. Abriu meu entendimento. E daquele dia, eram 10:30 da noite, mas bem tarde, o Senhor falou comigo tremendamente. Eu não puedo me recordar do dia que o Senhor me chamou, do dia que o Senhor abriu meu entendimento para me mostrar de onde eu estava. E desde esse dia para cá, meus irmãos, quanto tempo já assim? Haga as contas aí. E graças ao Senhor, eu estou nesse caminho maravilhoso. Então, se você não pode jamais se olvidar desse dia tão maravilhoso que o Senhor te chamou e te deu um regalo tão grande que é o tesouro. Esse é o tesouro maior que é a nossa salvação. Então, a palavra diz assim, por que não atendemos, poner mais atenção na nossa salvação? O inimigo nos arrebata do que Deus nos ha dado. Ele hace isso. Ele hace essas situações para que podamos sair do caminho. As provas. Quem é que não passa prova nessa terra? Quem é que não passa aflições? Quem é que não tem desmaio? Quem não desanima? Nós outros somos carne. E por ser carne, somos pecadores. Nós outros necessitamos do auxílio do Senhor. Então, as bendições nos fazem perder nossas miradas. Ou seja, nas bendições do Senhor, nos fazem poner nossa mirada em Senhor. Nas bendições que o Senhor tem para nós outros, tudo isso que o Senhor preparou para nós outros é a nossa esperança, que Ele falou que um dia estaremos com Ele. Aleluia! Amém. Essa é a promessa. Mira aí, o Senhor é um Deus de promessa. Ele cumpre com suas promessas. Buenas
e outras malas que vêm quando desobedecemos do caminho da palavra. Como escaparemos nós outros se descuidamos de uma salvação tão grande? Como vamos escapar? Ninguém escapa. Nenhum vai escapar deste dia, meus irmãos. Todos vão ter que se apresentar diante do Senhor. Aleluias. Se apresentar diante do trono do Senhor. E aí é onde vai lá a verdade. Vem lá a verdade. A verdade vai ser exposta. Aleluias. Vamos ter um confronto. Aqueles que não obedeceram, aqueles que saíram do caminho, aqueles que não perseveraram no caminho. Por isso que nós temos, meus irmãos, que perseverar sempre. Aleluias. Não desanimar, não desmaiar. Então, uma pergunta. Aqui, Pablo está perguntando, como escaparemos nós outros se descuidarmos de uma salvação tão grande? Esta é a pergunta que vai para nossas vidas nesta manhã. La qual, havendo sido anunciada primeiramente por el Senhor, nos foi confirmada por los que ouviram. Então, nós outros somos, todos os dias, o Espírito Santo do Senhor, segundo sua vontade, está sendo a obra em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, através de sua palavra. Quando oramos com o coração sincero, meus irmãos. Porque quando dobramos nossa rodilha é para orar. É para pedir ao Senhor, Senhor, mostre-me meu caminho, como eu estou, Senhor. Será, Senhor, que eu estou realmente tendo cuidado com minha vida? Porque cada um tem que cuidar de sua vida. Amém? Seu padre, sua mãe, seu irmão, sua esposa não vai cuidar de sua vida. Sua vida espiritual é você e o Senhor. É uma intimidade que nós outros temos com Ele. Solamente Ele sabe e conhece todos os nossos caminhos. Por isso, meus irmãos, que devemos que guardar nosso tesouro em nossa salvação. Amém? O perigo de deslizarmos. Quando deslizamos, podemos perder nossa salvação? Sim, podemos. Tem predicador que era assim, uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. Se ele não persevera, ele perde. Quero que mostre um teólogo, qualquer um aqui. Aqui não, estou falando no mundo. Que não pode perder a salvação, meus irmãos. Se você não for diligente com o Senhor, se você não for cuidadoso com o Senhor, se você não perseverar até o fim, porque a palavra diz, aqueles que perseverarem até o fim, receberá a corona da vida. Aleluia, é uma luta, é uma peleia que temos nessa terra. Sabe, meus irmãos, a única que me alegra muito de mirar a palavra, de mirar Jesus, é saber que a salvação é individual. Aleluia, isso é maravilhoso. Porque se for depender de outras pessoas, eu não teria conhecido o Senhor. Porque de onde eu vim, minha família, eu não teria conhecido o Senhor. Pero o Senhor, por sua misericórdia, aleluia, lhe deu a salvação para todos aqueles que creem. Mas que seja individual. Cada um que busque, peleie por sua salvação. Peleie por entrar no céu. Porque a Bíblia diz que o céu, a porta é estreita, não é? Muitos vão entrar por porta angosta. Pero por isso que devemos que ter cuidado com a nossa salvação. De não perdê-la. Amém? Perigo, esse é um perigo. Jesus, ali em João 6, mira, João 6, 66, leia aí na sua Bíblia. Jesus, ele é maravilhoso, meus irmãos, porque ele deixou a palavra completa para que nós outros podamos aprender. E ali ele está falando, porque ele habla todo o tempo. João 6,66. E diz assim, 6,66, mira, palavra de vida eterna é o tema, o texto. Desde então, muitos de seus discípulos volveram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Porque era dura sua palavra. A palavra do Senhor é dura, às vezes é dura. Amém? Às vezes não queremos escutar. E ele disse que foi um pecado que os discípulos ali que estavam escutando a palavra, e o Senhor falou que João escreveu que desde então muitos de seus discípulos volveram atrás e já não andavam com ele.
Dijo Jesus então a los 12: ¿Queréis acaso iros também vosotros? Então, quando ele falava, o sermão de Jesus era duro. Sabe, Jesus falava com amor, predicava com amor, pero a palavra era dura, era palavra de conserto, palavra de despertamento. Então, muitos já não caminhavam com Jesus, porque era palavra dura, o Senhor confrontava com o pecado. Amém. Sabe, a igreja que você está, se ela não confronta com o seu pecado, está malo. Está malo. Porque os líderes, os predicadores, o que seja, os que estão ensinando, têm que predicar sobre pecado. Sabe? Jesus predicou forte confrontou forte sobre o pecado. Então, e ele diz assim, aí o discípulo falou assim: a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Para onde, meus irmãos, podemos ir? Solamente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, o Senhor, ele despediu os tíbios. Ali tinha pessoas tíbias que não estavam preocupados com o que o Senhor estava ensinando. Não queria escutar. Sabe que a igreja do Senhor também é assim. Aqueles que escutam, aqueles que não querem escutar. É assim, lá na igreja. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará aonde? No reino de Deus. Nem todos, meus irmãos. Então, por isso que devemos ter cuidado para não perder nossa salvação. Não descuide do tesouro maior que o Senhor te deu, a salvação, aleluia. A salvação eterna. Para o homem, para nós outros, isso é muito importante, meus irmãos. O mundo não sabe, mas nós outros sabemos. A responsabilidade que temos hoje. Amém? Porque se recebemos Jesus, se estamos aqui neste lugar, porque temos uma responsabilidade maior que o mundo. Então, tenhamos cuidado com nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é tremenda. E quando você está estudando sobre esta doutrina, Deus estava mirando, mas tem tanta coisa maravilhosa, porque o tempo é pouco. Por isso que nós hoje temos que aprender mais, estudar mais a palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui o que é que habla em Judas 1:12. Lá no livro cerca de São Judas 1:12 diz assim, 11:12. Ai de eles, porque a seguida o caminho de Caim, e se lançaram por lucro em erro de Balaão, e pereceram em la contradição de Coré. Estes são muitas manchas em vossos ágapes, que comendo impudicamente com vosotros, se apacentam a si mesmos. Nuvens sem água, levadas de acá para allá, pelos ventos, árvores hortonais, sem fruto, de vezes mortos e desraigados. Amém? Aqui o Senhor está em Judas, estava falando das pessoas que serviram ao diabo, que estavam no outro caminho, que não queriam ter uma vida transformada, e muitos se perderam, que não davam frutos, que já estavam mortos. Então, eu creio que não é para nós outros. Amém? Essa palavra? Diga amém. Se você está vivo, aleluia, com o Senhor, se você crê, aleluia, você não está enquadrado nisso, já passou o seu tempo. Amém? Então, não há escape para os que se descuidam. Não tem escape. Não existe escape. Você não pode se escapar da presença do Senhor. Você não pode escapar daquele grande dia. Porque o Senhor te deu salvação de graça. Aleluia. E vida eterna. Então, por isso que nós outros estamos aqui, porque o Senhor nos chamou. Amém. Nos escorreu para estarmos no caminho do Senhor. Amém? Então, vamos ver, volta outra vez para Hebreus 2:3. Vamos lá? Amém? A palavra é maravilhosa. E o Senhor tem coisas boas para nós outros e sempre está nos alertando. Mira, outra vez. Como escaparemos? Sempre estou aqui nesse verso. Como escaparemos nós outros se descuidarmos de uma salvação tão grande? Amém.
Aleluia. Como? Que seria de nós outros se o Senhor não nos tivesse nos chamado? Que seria de nós outros se o Senhor não tivesse morrido na cruz em nosso lugar? O que seria de nós outros hoje? Éramos pobres, miseráveis, desraigados, perdidos nas tinieblas. E o Senhor vindo para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Dê um glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Dê glória a Deus, você que está sentado aí. Tem que glorificar o Senhor por tão grande salvação que o Senhor nos deu. De graça. Nós outros não merecemos nada, éramos condenados a viver no inferno, em tinieblas. Pelo Senhor, por sua misericórdia, aleluia, enviou seu Filho Jesus. Aleluia, abriu o nosso entendimento para estarmos hoje neste lugar, aleluia, e escutando a tua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é desse Senhor, aleluia. Quando você chegar nessa igreja, neste lugar, não mire o predicador, mire o Senhor, e aí você examine a palavra, aleluias. Então, meus irmãos, glória a Deus, a palavra é maravilhosa. Aqui Hebreus é um livro muito bonito, viu? Pode ler em casa. Diz assim, vê só. Para que se mostre paciente com os ignorantes não, perdona, não é o 12. Vamos lá para o 12. Perdona. 12, 3. O Senhor está aqui falando que nós temos que pôr os olhos nesse Senhor. Mirar para Ele. Mire para Ele. Posto os olhos em Jesus. Ele é autor e consumador da fé. Amém. Ele, qual por gozo posto delante dele, sofreu a cruz, menospreciando o opróbrio, e se sentou à destra de Deus. Aleluia, do trono de Deus. Considerai aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse hasta desmaiar. Amém. Amém? Ponemos os olhos no Senhor. Ponemos os olhos não no pastor, nem quem está aqui na frente, nem seu companheiro que está do lado, nem seu padre, nem sua mãe, nem no governo. Ponga seus olhos no Senhor. Aleluia. Quando ponemos os olhos no Senhor, as coisas se cambiam. Aleluia. A atmosfera cambia. O mundo cambia. Aleluia. Sua situação cambia. Sua situação econômica cambia, seu emocional cambia, quando ponemos os olhos em Jesus, amém? Porque Ele é autor e consumador de nossa fé. Então, meus irmãos, considera aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo. Então, meus irmãos, temos que ter fé, ter fé e mirar, que nossa mirada seja para Jesus. Aleluia, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele que está em nossas vidas. Se Ele está em sua vida, aleluia, tudo se cambia, porque você tem fé nele, aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível, meus irmãos. Então, quando temos fé, nossa vida caminha mais, aleluia, mais leve para Ele, caminhamos para Ele, miramos para Ele, mira o sofrimento que Ele teve, mira o que Ele passou por nós outros, é muito maior do que passamos nesta terra, amém? O que passamos aqui? Nada. A Bíblia diz de que se queixam os homens, dos seus próprios pecados. Às vezes nós outros não temos problema, buscamos problema. A vida se torna mais pesada, porque buscamos problemas. O Senhor não quer que nós outros soframos, pero sofrimos, porque queremos sofrer. Pero quando nós outros colocamos nos nossos olhos para o Senhor, aleluia, aí oramos para Ele, pedimos a Ele, direcionamento com Ele, aleluia, pedimos tudo para Ele, porque nossa vida depende dEle, meus irmãos. Amém. Sem o Senhor nada podemos fazer, Marisol, nada. Aleluia, por Ele estamos aqui. Aleluia. Você não vindo me mirar, não. Eu não sou bonita, nem sou aquela animadora de... Não, você vindo para Jesus. Você entrou aqui para escutar algo que o Senhor tem para você. Você entrou aqui para orar. Amém? Entrou aqui para ser um crente melhor. Entrou aqui porque sabe que o Senhor pode falar. Um lugar que você pode receber bendições, porque o Senhor está aqui, aleluia. É o Senhor que está aqui, meus irmãos. Dê glória a Deus,
Porque muitos não têm esta oportunidade de estar alabando ao Senhor. Países que não têm igreja, que têm que se esconder em um porão, têm que se esconder em lugares que não pode ser encontrado, mas estão alabando ao Senhor. Muitos não têm Bíblia, mas estão alabando ao Senhor, aleluia, e nós outros temos tudo. E o que estamos fazendo? Como escaparemos? Como escaparemos? Como podemos huir da presença do Senhor? Aleluias. Tengamos que pensar sobre isso. Tengamos que pensar na nossa vida, para que naquele grande dia não seamos pegados de surpresa. Amém? É o Senhor que é nosso autor e consumador de nossa salvação. Amém. Por quê, meus irmãos? Jesus, porque vale a pena estar atento. Por quê? Por que vale a pena? Porque é necessário ter cuidado com nossa vida. Nossa comunhão com Ele, nossa caminhada com Ele. Aleluia. Não deixe que ninguém haga você perder seu momento com Ele, sua salvação, que é o tesouro maior que nós outros temos. Não é prata, não é ouro, não é auto, não é casa. Isso é importante, pero o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Esse é o tesouro maior. Que você vai com Ele, leva tudo para Ele, sua vida, aleluia, entrega total para Cristo. É isso que Ele quer de nós outros. Eu não quero ser fanático. Já vi gente falar assim, Luciana é tão fanática, que me chamem de fanática, que me chamem de santarrona, não me importa. Aleluia. Eu quero servir a Cristo. Não me importa os rudimentos da vida, do que hablam, do que podem pensar sobre mim. Eu quero servir a Cristo. Donde queira que o Senhor me colocar, eu quero servir a Cristo. Aleluia. Se o Senhor me quiser levar lá para um mato lá que não tem ninguém, habla aí, minha serva. Vou falar de Jesus, não tem ninguém. Eu vou falar de Jesus, porque eu sei que Ele está comigo. Amém? Ele está contigo? Diga amém. Aleluia. É esse nosso Senhor Salvador, que é digno de receber toda a glória e toda a honra, que nossos olhos estejam postos a Ele, somente a Ele, para Ele. Glórias ao Senhor. Aleluia. A salvação foi anunciada a todos os povos, meus irmãos. O tempo se havia cumprido, ali em Marcos, quando o Senhor, aleluia, quando Jesus vindo, glória a Deus, o tempo já estava sendo cumprido. Todas as profecias, as promessas se cumpriram. E nossa vida também está se cumprindo. Amém? Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus, o Senhor Jesus, deu sua própria vida por nós outros. O que é que nós vamos estar dando para Ele? Mira, às vezes, por mim, eu digo, Senhor, o que é que estou te dando, Senhor? Eu dou muito pouco tempo para o Senhor. Vimos para a igreja 2 vezes na semana. Orar meia hora. 1 hora, dia de domingo, e às vezes saio da oração, não me interessa, venho, termina meu tempo e saio da igreja. Pensa que o Senhor está recebendo? Pensa que o Senhor pode ser burlado? Não, Ele não pode ser burlado. Meus irmãos, pouco tempo damos ao Senhor. Nossa vida tem que ser uma entrega total a Ele. Aleluia! Assim como Ele se entregou por nós outros. O que é que nós estamos fazendo de nossa vida? Então, Ele deu tudo para nós outros. Ele tomou a cruz, morreu ali, tomou nosso lugar. E o que é que nós estamos fazendo para Ele? Pergunte para você mesmo. Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu estou te agradando, vivendo uma vida de crente frio, às vezes tíbio? Não, Senhor. Eu quero dar o melhor para Ti. Cada um de nós outros podemos dar o melhor para Jesus. Seja jovem, seja ninho, cada um de nós outros podemos dar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra está sendo predicada em tempo e fora de tempo. A palavra está sendo predicada em todo o tempo. Nós outros não somos
Eu não conosco. Não, a partir do momento que você entrou aqui, já foi evangelizado, outros já nasceram, nasci no evangelho. Isso não quer dizer que você é salvo, não, que nasceu no evangelho. Amém? Se não tiver uma comunhão com Cristo, se não tiver uma vida íntima com Ele, se não tiver um relacionamento com Ele, não. Sabe que a salvação é muito maior do que nós outros, né? Do que nós outros pensamos. Aleluias. Então, meus irmãos, que podamos não nos conformar com este mundo. Não podemos nos conformar com o pouco. Temos que dar mais. Porque podemos dar mais para Ele. Amém? Podemos nos sacrificar. Podemos nos acercar mais ao Senhor. Porque quando nos acercamos ao Senhor, Ele nos acerca também de nós outros. Amém? Amém. Confirmada. Mira. A salvação foi confirmada pelos que lá oíram, vivendo, crendo lá, morreram com sua fé. Em Hebreus capítulo 11, habla sobre os heróis da fé. Muitos ali morreram pela fé, meus irmãos, porque sabia quem tinha creído, que o Senhor tinha preparado coisa muito maior do que eles estavam passando naquela terra. Aleluias. Os heróis da fé, muitos foram mortos, cerrados, outros foram degolhados, outros, meus irmãos, leia lá o que os heróis da fé passaram por amor a Cristo. E que nós outros estamos passando? Nada. Eu não sofro. O que eu sofro? Nada. O que você está sofrendo por amor a Cristo? Nada. Sabe por quê? Porque temos liberdade, aleluia, neste país. Mas não podemos perder isso. Um dia pode acabar. Amém? Então temos que nos acercar a Ele. Temos que acercar a Ele. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que a Bíblia não vai existir mais na terra. Porque como está um país, o mundo está se tornando comunista, vão tomar todas as Bíblias. Então você tem que ler e decorar mesmo, memorizar muito a palavra, porque um dia vai ser arrancado de nossas mãos. Então, aí vem a perseguição, aí vem o momento de saber quem é quem, né? Na provação sabemos de quem é realmente aqueles que querem sofrer por Cristo ou aqueles que não querem. Pero vamos testificar de Deus juntamente com Ele. Como testificamos com Deus? Como estamos testificando? Se estamos realmente com Ele? Quando nos arrependemos. Quando nos arrependemos. Quando temos uma vida de comunhão, de arrependimento, de transformação de vida, uma caminhada com Ele. Como? Testificando através de sinais, prodígios, maravilhas. Testificando com Ele, vivendo com Ele. O Santo Espírito de Deus, Senhor, testificando com nossas vidas. Que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Aleluias. Então, meus irmãos, temos que ter uma vida com o Senhor, aleluia, compartilhando todos os momentos de Cristo. Aleluia. Tudo que Ele passou, todo o sofrimento que Ele passou. Aleluia. Só que hoje é um sofrimento moderno, certo? Ai, falta isso. Ai, por que Jesus não me dá? Ai. Mira, quando eu estava no Rio de Janeiro, que a minha obra começou ali naquele lugar, estava na igreja, chegava nas pessoas, falava assim: irmã, ore por mim, porque minha auto está tão vierrito, eu quero que o Senhor me dê um auto novo. Irmã, eu não vou orar por bem material, não. Sabe que eu não orei para ninguém. Não oro. A hora que é uma oração, irmã, eu estou passando um problema emocional, tem isso. Ah, irmã, vamos orar. Amém? Por quê? Porque isso é mais importante do que os bens materiais. Mais importante é a nossa vida, nossa salvação. O Senhor está preocupado comigo e com você. A salvação eterna, de ter uma comunhão com Ele. E repartimento do Espírito Santo segundo sua vontade. Como estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo, a obra redentora que Ele reparte dons para a sua igreja, que Ele hace com que o crente tenha uma nova vida com Cristo e que tenha nova experiência com Ele. Amém? O Senhor deu dons. O Senhor dá regalos. Sabia que os dons são regalos espirituais? Aleluia.
Se você quer servir ao Senhor com sinceridade, pida para Ele, que Ele quer dar. Aleluia. Ele quer ser você uma nova mulher, um novo homem, um jovem, lleno do Espírito Santo, meus irmãos. É coisa maravilhosa quando você vê as pessoas trabalhando para o Senhor com alegria, aleluia, sem nenhum interesse, aleluia, solamente ali com o Senhor, está em sua presença. Tem regalo maior que esse? Não tem. De estar com Cristo, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Cuidemos, então, de nossa salvação, que é um tesouro maior que o Senhor deu para cada um de nós outros. Amém? Que nesta manhã o Senhor abra nosso entendimento. Pida para o Senhor abrir seu entendimento, para ver sua glória, seu poder, sua majestade. Aleluia. Que a sua igreja está na terra. Aleluia, com as portas abertas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja desse Senhor. Aleluia, porque é desse Senhor. Amém? O Senhor usa homens, mas a igreja é desse Senhor. Aleluia, as almas é desse Senhor. Tudo para Ele. Aleluias. Hebreus 3:7. Vamos a Hebreus 3:7. Mira. Por lo qual, como disse o Espírito Santo, se oireis, ouço vós, não endurezcai vossos corações. Como em la provocação, el dia de la tentação, el deserto. Donde me tentaram vossos padres, me provaram e viram mis obras 40 anos. O Senhor castigou o povo, hein? A causa da qual me disgustei contra essa geração e disse, sempre andam vagando em seu coração. Hoje também é assim. Esta palavra foi para o povo que saíram do Egito, que endureceram o seu coração. Mas nós outros também estamos vivendo isso hoje. E não han conhecido meus caminhos, portanto jurei em mira, não entrarão em meu repouso. Aleluia. Mira, irmãos, que não haja em nenhum de vosotros coração malo de incredulidade para apartar-se de Deus vivo. Antes exortai-os uns aos outros cada dia. Entretanto que se disse hoje, para que nenhum de vosotros se endurezcai por engano del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, com tal que retengamos firme hasta el fim nossa confiança desde o princípio. Amém. Vamos mais. Entretanto que disse, se oires sua voz, não endurezcai vossos corações como em la provocação. Quenes foram os que, havendo ouído, lhe provocaram? Não foram todos os que saíram de Egito por mano de Moisés? E com quenes estuve desgostado 40 anos, não foi com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e aqueles jurou que não, aqui vamos parar um pouco, que não, o quê? Em seu repouso, senão aqueles que desobedeceram, e vemos que não puderam entrar a causa de incredulidade. Aleluias. Esta palavra é para nós outros. Amém? Amém? Foi escrita, não sei, aqui foi escrita 2000 bueno, que está aqui no livro. Pero foi escrita há 6 milhões de anos, para ninguém sabe. Então, estamos vivendo esta palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Amém. Que não endurezcamos nossos corações. Que podamos ouvir o que o Espírito abra nas igrejas. Amém. Até hoje o Espírito do Senhor está falando nas igrejas. Porque o Senhor não quer que nenhuma alma se perda. Amém? Amém. Então, meus irmãos, que Deus lhe bendiga. Que esta palavra hoje possamos guardar em nosso coração. Amém? Vamos cantar aquela música que diz assim.
Jesus, Padre e Espírito Santo, que cantamos domingo.